Fala gurizada, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje vamos falar um pouco mais sobre as negociações e movimentações do Inter nessa reta final de janela que se encerra amanhã, no dia 4 de abril. Além disso, vamos falar também sobre uma reunião que acontece hoje, nessa segunda-feira, lá na Turquia e que pode sim impactar no futuro de Ener Valencia. Mas antes disso, tu já sabe, deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações. Bom, vamos lá. Começando então sobre essa tal reunião, né, que acontece hoje no Fenerbahçe, clube no qual joga Ener Valencia, equatoriano de 33 anos, que tem um pré-contrato assinado com o Colorado para um mês de julho. A pauta dessa reunião é a permanência ou não de Jorge Jesus, ele mesmo, técnico português com passagem vitoriosa pelo Flamengo e que está no Fenerbahçe desde 2022. O contrato dele vai até junho, né, que seria o final da temporada do futebol turco, né? As últimas rodadas do Turcão vão até o final de maio, ali entre 25 e 28 de maio acontecem as últimas rodadas do Campeonato Turco e a partir dali, pelo menos é o que está regido em contrato, o Jorge Jesus dá adeus, até porque ele já disse, inclusive publicamente, que não vai renovar o seu contrato com o Fenerbahçe. Ele inclusive chegou a ser sondado até mesmo pela seleção brasileira. Mas o que acontece é o seguinte: na última rodada do Campeonato Turco, o Fenerbahçe tomou uma sapatada do Besiktas, um dos seus maiores rivais, dentro de casa. Saíram na frente com um gol de pênalti dele mesmo, Ener Valencia. Logo em seguida tiveram um outro pênalti que foi desperdiçado daí pelo próprio Ener Valencia. E aí logo em seguida o Besiktas empata, vira o jogo e chega a abrir 4-1 no placar, e no final do jogo o Fenerbahçe ainda faz um gol de honra. O jogo terminou 4-2 e essa era a chance do Fenerbahçe diminuir a distância para o líder Galatasaray de 9 para 6 pontos. E com a derrota, por óbvio, isso não aconteceu e o Fenerbahçe e o Galatasaray, perdão, segue 9 pontos à frente do Fenerbahçe. Nesse momento, o Fenerbahçe tem 54 pontos, ocupa a vice-liderança e o Galatasaray tem 63 pontos, se não me engano, é isso mesmo, e é o líder do campeonato turco. Dessa forma, o próprio Jorge Jesus deixou o seu cargo em aberto, né? Disse, ó, se quiserem me demitir, o meu contrato termina logo em seguida, a gente provavelmente não vai conseguir alcançar o Galatasaray. Se vocês quiserem me liberar agora, eu pego as minhas malas, volto para Portugal, vou para o Brasil, não sei o que eu vou fazer, mas se vocês quiserem me demitir, estou tranquilo. E essa situação está sendo sim avaliada pela direção do Fenerbahçe, né? Afinal, a relação do Jorge Jesus com a torcida já está bastante desgastada, né? O Fenerbahçe é o clube com maior investimento do futebol turco e hoje está a 9 pontos atrás do seu maior rival, que é o Galatasaray, mesmo com um grande investimento. Então a torcida dele está puta da vida, principalmente com o Jorge Jesus e até mesmo com o Ener Valencia, tá? Eu fui ver alguns comentários da torcida deles depois da derrota para o Besiktas e os caras tão puto, principalmente porque o Valencia perdeu um gol, perdeu um pênalti, né, que poderia naquele momento o Fenerbahçe abrir 2-0 e poderia ter acabado com o jogo. Ele perdeu o pênalti e o Besiktas acabou virando para 4-1, né? Portanto, a situação do Jorge Jesus, principalmente, está bastante desgastada, tanto com a diretoria quanto com a torcida, e uma demissão nesse momento não está descartada. Essa informação é do site UOL, né, do repórter Bruno Andrade. E dessa forma, a saída do Jorge Jesus pode sim impactar
na vida do Enner Valencia, né? Seja para uma liberação antecipada a partir do Fenerbahçe, que daqui a pouco perde uma ou duas partidas e já dá adeus, talvez até matematicamente, do título do campeonato turco, né? E aí eles podem pensar em liberar o Enner Valencia antecipadamente. Mas mais ainda pode impactar no anúncio do jogador, né? Afinal, se eles estiverem disputando pau a pau com o Galatasaray nas últimas rodadas do campeonato turco, né? É claro que um anúncio fica mais difícil, mas caso daqui a pouco, como eu disse, o Fenerbahçe perde uma ou duas rodadas, o Galatasaray vence uma ou duas partidas e abre, quem sabe aí, 16 pontos para cima do Fenerbahçe, aí realmente a situação vai ficar muito difícil e eu não duvido que seja oficializado finalmente a contratação do Enner Valencia. Agora vamos falar sobre outros dois jogadores que esse sim, o Inter encaminhou, está muito próximo de anunciá-los e esses devem vir para a disputa das principais competições já no primeiro semestre. E eu estou falando de Jean Dias, atacante do Caxias, de 32 anos, e também de Gabriel Barros, meio atacante barra ponta esquerda, de 21 anos, revelação do Ituano no Campeonato Paulista. A situação desses dois jogadores já estão muito bem encaminhadas e eu diria até que o Jean Dias está um pouco mais à frente, um pouco mais próximo de ser anunciado como reforço do Colorado. E ele não será comprado pelo valor da multa rescisória que vinha sendo divulgada, que seria de R$300 mil. Na verdade, o Jean Dias vem para abater uma dívida que o Caxias tinha com o Inter em relação aos refletores do Estádio Centenário lá no ano de 2012. Olha só como é o futebol, né? Os bastidores do futebol. O Caxias tem uma dívida com o Inter lá de 2012, né? Mais de 10 anos e que será abatida agora com a chegada do atacante Jean Dias, que vem sendo aí o destaque do clube Grenat no Campeonato Gaúcho. Já dei a minha opinião aqui, não acho que seja uma boa contratação, é um cara de 32 anos que está tendo... na minha opinião, tá de aniversário nesse ano de 2023, né? Um cara que passou pelo interior de São Paulo, por vários clubes do interior do futebol gaúcho, né? A segunda passagem dele pelo Caxias, né? E, na minha opinião, não tem nível para jogar no Inter e não vai ser solução para o nível que a gente vai encontrar nessa temporada. E outro adendo que a gente pode entrar um pouco mais adiante nos próximos vídeos é o colapso da base do Inter, né? Porque se tu não tem na base um jogador que tenha condições de compor o elenco com características no mínimo parecidas e habilidade no mínimo parecida com o Jean Dias, um cara de 32 anos que joga num clube da Série D do Campeonato Brasileiro, meu velho, pode fechar a base porque só serve para dar despesa para o clube. Essa, pelo menos, é a minha opinião e a gente pode debater um pouco mais nos próximos vídeos. Já o Gabriel Barros, né? Eu tenho uma opinião um pouco diferente, né? É um cara, lógico, bem mais novo, né? 21 anos, revelado na base do Flamengo. E foi o grande destaque do Campeonato Paulista dessa temporada, né? Ele foi um dos principais jogadores do Ituano, que eliminou o Corinthians lá na Neoquímica Arena, né? Acabou sendo eliminado para o Palmeiras, né? Por 1-0, mas foi um embate duro e o Gabriel Barros foi um dos destaques do Ituano nessa competição. A primeira proposta do Inter foi recusada, né, de R$1,5 milhão parcelados até o final do ano, né? Ele viria emprestado, o Inter pagaria R$1,5 milhão parcelados e ao fim desse empréstimo ele seria adquirido pelo Inter. O Ituano recusou e pediu R$2,5 milhões. Então a pedida não está muito fora do que o Inter ofereceu. E a informação que se tem é que os clubes devem chegar a um acordo aí, quem sabe, nas próximas horas. E a vontade do jogador em vir jogar no Inter pesou muito
nessa contratação. É meio óbvio, né? O cara que joga no Ituano vai querer jogar no Inter, como vai querer jogar no São Paulo, como vai querer jogar no Palmeiras, no Corinthians, até mesmo no Fortaleza, né? Que hoje é um clube bem estruturado e de Série A, né? Portanto, Gabriel Barros junto com o Jean Dias, dois jogadores aí muito próximos de serem anunciados pelo Colorado. Portanto, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece, deixa o teu like aqui embaixo, te inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações e, claro, né, deixa a tua opinião aqui embaixo sobre Ener Valencia, né, essa situação toda que envolve o Jorge Jesus e o Fenerbahçe, e também sobre a contratação de Jean Dias e Gabriel Barros. Se tu acha que eles podem nos ajudar para o restante da temporada. Valeu, gurizada! Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Falou, tchau, tchau!